Fala galera, beleza? Tamo junto aqui com mais um vídeo aqui dos Irmãos Racing. Hoje aí para falar do GP de Miami, baita corridaça. Estamos aqui com o Fê, mais uma vez aqui todo mundo junto aqui para falar sobre Fórmula 1. É, E vamos aí já falar da vitória do Verstappen, da disputa. E aí, Fê, beleza? Como é que você tá aí? Tudo em riba? Fala Mal, tudo bem? Tudo bem, galera? Como é que vocês estão? Espero que estejam todos bem. Vamos iniciando aqui então mais um debate para melhorar cada vez mais o entendimento dessa que foi mais uma etapa do campeonato válido pelo Campeonato Mundial de 2023, Grande Prêmio de Miami. Uma corrida muito interessante, mais uma página dessa história do campeonato de 2023. E como sempre, a gente sempre pede para que todos aqueles que estão acompanhando aí o nosso programa, para que compartilhem, deixem, né, o seu like aí, se inscrevam no canal, ajudem a cada vez mais aí difundir as informações aí, e mais um ponto de vista sendo nosso, mais um ponto de vista sempre válido aí para melhor entendimento do campeonato, da Fórmula 1 como um todo. É isso aí. Bom. Eu gostei da corrida. O que que você achou? Eu achei uma corrida legal. Não foi, nossa, que corrida. Tirando o Vespa aí, né? Que saiu passando o trator, como se diz aqui no Brasil, em todo mundo aí. Inclusive no companheiro de equipe dele, que tem um baita carro também, né? Vale lembrar. Gostei da corrida do Hamilton também. 13º ali para sexto. As Ferraris, tô de vermelho aqui para ver se dá uma força, porque vou falar um negócio para você. Decepcionando. Eu não sei se você pegou no fim da corrida. É o ali na hora que eles estacionam os carros ali, o Sainz conversando com o Leclerc ali, perguntando se, pelo que, assim, eu acho que o próprio Giafone falou na transmissão, que o Sainz estava perguntando alguma cagada do carro que estava dando no carro dele ali, e aí o Leclerc faz assim, ó, tipo, o meu tava com essa cagada aí também, sabe? Então, Ferrari decepcionante aí. Alonso, o vovô aí, mais uma vez garfando um pódio. O Russell fazendo uma boa corrida também. E aí, o que que você achou aí da corrida? Eu dei uma pinceladinha aqui rapidinho só para mostrar que eu achei a corrida legal. Eu gostei da corrida. Sim, claro, nós que viemos aí de um final de semana passado, onde esperávamos tudo, inclusive nada, né, do Grande Prêmio do Azerbaijão, e foi justamente o que aconteceu na corrida passada, ou seja, não que não tenha acontecido nada especificamente, né, mas assim, tivemos talvez criamos expectativas demais para pouca coisa que de fato tem acontecido em pista na semana passada. Tivemos aí duas vitórias do Pérez, tanto na sprint race como na corrida longa de domingo, e talvez o que viesse a seguir, no caso a corrida que tivemos hoje, qualquer coisa que acontecesse seria melhor do que o que foi a corrida do Azerbaijão. E de fato, guardadas as devidas proporções, se nós fizermos um comparativo entre essas duas corridas, é claro que, comparando a corrida de hoje com a da semana passada, nós tivemos muito mais alternativas, já começando pelo próprio sábado, que foi um treino completamente atípico, né, onde nós tivemos uma série de resultados surpreendentes, alguns, claro, negativamente, outros surpreendendo de forma positiva, como, por exemplo, um Lance Stroll que corre hoje por uma Aston Martin extremamente forte e que largou lá de trás, não conseguiu progredir e passar nem sequer do Q1. Nós tivemos no Q2 um Hamilton ficando, nós tivemos uma McLaren que não andou bem no final de semana todo, voltando àquela coisa de ter sido uma equipe perdida, como foi lá no Bahrein, né, no início da temporada, onde eu acreditava que já naquele momento a McLaren era o pior carro do grid, e hoje
não que voltou a ser o pior, até porque, como a gente vem dizendo nos últimos tempos, hoje não existe um pior carro do grid, existe uma alternância entre carros que vão ficando mais para o pelotão do fundo, e hoje foi a vez da McLaren figurar como um dos carros mais fracos do final de semana. Então, no sábado ainda nós tivemos uma Williams, que mais uma vez prometeu muito no sábado, mas fez pouco no domingo. Nós tivemos aí uma série de coisas para pontuar de um treino que foi atípico, basta vermos aí como é que ficou o resultado final do treino classificatório. Se a gente colocar o Pérez como pole position, bom, o Pérez, a discussão, pelo menos principal, nos últimos dias tem sido, o Pérez pode bater o Verstappen? E ele, em tese, bateu. Lógico, por circunstâncias de uma bandeira vermelha gerada por um acidente do Leclerc, mais um, né, entre tantos incidentes no qual ele se envolveu nesse final de semana, né, e que acabaram, né, culminando com um fracasso muito grande no final de semana do Leclerc, né, então o sábado já começou ruim para a Ferrari logo de cara, logo quando eles foram para o treino classificatório, assim como tinha sido na sexta-feira também, com o Leclerc batendo. No sábado foi de traseira, no domingo foi, aliás, na sexta-feira foi na dianteira, bateu de frente na barreira, no soft wall lá. Então, nós tivemos algumas coisas já no sábado que foram contribuindo para que o grid ficasse um pouco embaralhado. Porém, tudo meio que voltou ao normal, digamos, no domingo, já que nós tivemos a vitória daquele que pode ser considerado hoje o principal piloto da Fórmula 1, né, ou que pelo menos vem capitalizando o melhor momento dele, do seu carro, da sua equipe, que é o Max Verstappen. Tivemos uma vitória dele que foi extremamente contundente, o cara partiu de nono colocado, sendo que no sábado ele não tinha nem conseguido marcar tempo justamente por conta dessa bandeira vermelha que eu acabei de citar, gerada pelo Leclerc. Ele veio de uma nona posição, onde, claro, ele contou ali com estratégias diferentes de pilotos que estavam na frente dele, e simplesmente quando teve a oportunidade de mostrar quem é que manda de fato dentro da equipe, ele foi lá e mostrou. Claro, o Pérez, como sempre, muito combativo, tentou revidar, tentou batalhar para não perder essa posição que ele praticamente teve durante toda a corrida, que foi a liderança da prova, mas não teve jeito. O Verstappen executou uma manobra para fazer a ultrapassagem de uma forma que, mesmo que o Pérez tentasse, assim como tentou se defender ou até mesmo retomar na curva seguinte a posição, não conseguiria. Então, ultrapassagem consumada, o que o Verstappen precisou fazer é só trazer a criança para casa, como a gente já conhece muito bem essa expressão, em se tratando de uma equipe rival aí da Red Bull. Não, e Então, a desculpa ordem, te cortar, mas claro, eu achei bem legal também a Red Bull liderar isso, né? Você vê que, pelo que aconteceu ali na volta 47, como vocês estão vendo aí na tela, a Red Bull liberou, falou, ó, se matem aí, claro, né, com uma certa segurança para sem querer jogar um outro para fora, alguma coisa do tipo. Mas eu achei legal essa atitude da Red Bull, porque todo mundo fica com receio de a Red Bull minar o Pérez lá dentro, colocando ele de escanteio, enfim, mas não, isso não tá acontecendo, isso eu tô achando bem bacana. sim, a pergunta que nós precisamos fazer a nós mesmos, né, nós que acompanhamos aí a Fórmula 1, é a seguinte: vamos imaginar o seguinte cenário. Hoje, a Red Bull é uma equipe que está dominando amplamente o campeonato. Será que se tivéssemos uma outra equipe, como no ano passado, pelo menos no começo, tínhamos a Ferrari, que poderia roubar bons pontos da Red Bull, nessa que hoje pode ser considerada a principal batalha dentro das pistas, né, que seria Verstappen versus Pérez. Será que se tivéssemos uma outra equipe que fosse tão competitiva quanto é o carro como é o carro da Red Bull, né, será que nós teríamos uma liberdade tão grande? Será que nós veríamos uma liberação, né, tão grande por parte da Red Bull quanto as disputas? Eu, pelo menos, acredito que não. O que a Red Bull hoje está fazendo é o que sempre deveria existir, ou seja, liberar os seus pilotos para que eles pudessem batalhar. Só que a gente sabe que, pelo menos na Fórmula 1, em outras categorias, a gente sabe que isso pode, de certa forma, se aplicar. Vamos pegar aí a Indy, né? Se a gente pegar, por exemplo, uma Penske da vida, não tem jogo de equipe.
uma Chip Ganassi, uma Andretti, qualquer outra equipe dentro da Fórmula Indy que esteja em evidência, que esteja dominando o campeonato, mesmo quando existe uma outra equipe brigando com ela pela ponta da tabela, não existe jogo de equipe. Isso fica muito claro. Se você assistir as corridas da Fórmula Indy, você vai perceber que lá o jogo de equipe não é. Inclusive, existiu ano passado até o Grande Prêmio de Nashville. Existiu até certo ponto um fogo amigo aí entre Will Power, entre o Scott McLaughlin, enfim, esses pilotos que fazem parte aí da equipe Penske, que é tida, né, como a principal equipe da Indy, e uma das mais tradicionais, mas existiu até roda com roda aí entre os dois e um não aliviou muito para o outro, não. Na Fórmula 1 a gente já tem um histórico de diferença, né, com relação a esse tipo de situação. A Mercedes, ela liberou, por exemplo, o Hamilton para brigar com o Rosberg durante o período em que esses dois, entre 2014 e 2016, foram companheiros de equipe, porque eles viram que justamente não existia uma outra ameaça, não existia uma outra equipe para atrapalhar, vamos dizer, uma disputa real dentro de pista. Então, por conta disso, hoje eu acredito que a Red Bull esteja, entre aspas, tranquila, né, para liberar os seus pilotos para brigarem no grid, né, tanto no sábado como no domingo, os dois podem usar aí fazer as melhores escolhas com relação a uma estratégia, eles têm essa certa liberdade. Porém, em 2021, eu acredito que mesmo que o Pérez estivesse em pé de igualdade com o Verstappen, eu duvido bastante que essa liberdade existiria, né? Assim como se, por exemplo, o Russell estivesse na Mercedes àquela altura, muito provavelmente não existiria essa coisa de vamos deixar os caras batalharem pela melhor posição possível dentro da pista. Então eu acho que ficaria muito difícil dizer com toda certeza de que naquela altura do campeonato existiria uma briga como existe hoje, tão liberada e com tanta complacência por parte da Red Bull, né, ou no caso na época da Mercedes, se existisse, vamos supor, uma disputa única entre os dois carros apenas daquela equipe que está liderando o pelotão. Então, para mim, pelo menos, essa é a questão que fica. Se houvesse uma outra equipe tão competitiva quanto a Red Bull, será que essa liberdade existiria também? Então, fica aí um questionamento para a gente pensar, né, e ver no futuro se de fato essa liberdade de hoje vai se aplicar num outro momento. Então, é esperar para ver. A gente já viu, por exemplo, o período de domínio maior da Red Bull de 2010 a 2013, né? Naquele Vettel, não. primeiro momento, naquele primeiro momento, a Red Bull permitiu que houvesse uma briga entre Vettel e Weber, Mike Weber. mesmo tendo outros pilotos de outras equipes ainda em disputa no campeonato, né? Alonso pela Ferrari, o Hamilton e o Button pela McLaren no ano de 2010, naquele começo então de dominância da Red Bull, talvez pelo fato deles não entenderem que no final seriam a equipe campeã que levariam o troféu para casa, talvez houvesse ainda aquela liberação para que a disputa acontecesse. Mas será que Sim. se desde o começo do ano eles tivessem tido essa percepção de que eles poderiam chegar ao título? Tanto que se a gente parar para pensar, o Vettel naquele ano só foi o líder do campeonato justamente na última prova. Ele saiu de lá campeão sem ter tido sequer uma prova de liderança, né? Durante todo o decorrer do campeonato. Ele foi ser líder no momento certo, que foi na última prova. Mas será que se eles tivessem aquela ciência de que eles poderiam levar o caneco para casa desde o início do ano, e aí o Alonso, o Hamilton e o Button se enfiassem no meio da briga, será que existiria aquela liberdade que eles tiveram? Então, isso são atenuantes e agravantes que podem responder bastante aí, principalmente daqui para diante, né, do ano de 2024 para frente, se não houver mais nenhum outro tipo de competidor aí que venha atrapalhar os planos da Red Bull de manter essa hegemonia, vamos ver se eles têm essa capacidade de manter essa postura de liberar os dois pilotos para disputarem o campeonato como estão fazendo nesse ano. Uma coisa que eu gostaria de registrar é justamente esse otimismo do Pérez, que parece que veio aumentando com o passar dos últimos dias, né? Com a bola dele sendo enchida, claro, depois de ele ter conquistado 2 vitórias bem contundentes lá em Jeddah e em Baku na semana passada.
mas que hoje, de uma certa forma, pode vir a ir pelo ralo, né, diante da atuação primorosa que o Verstappen teve. Com os comentários que você mesmo fez aí durante a tarde, aí, pô, o Verstappen não se abala, ele é o tipo do cara que ele vai para cima mesmo, não tem nenhum tipo de receio quanto à disputa. Hoje ficou muito claro que isso de fato é verdade. Não importa com quem seja, contra quem seja, o Verstappen sempre vai ter essa coisa de querer passar por cima de tudo e todos para conseguir aquele resultado que ele precisa. E esse passar por cima de tudo e todos não significa fazer algo ruim, fazer algo ilícito dentro das regras do esporte, dentro do ponto de vista esportivo. Né? Hoje ele é um cara mais, digamos, maduro, claro, com 2 títulos nas costas, os mesmos 2 títulos, a mesma quantidade que esse que está aparecendo em evidência aí na tela comemorando mais um pódio, o Fernando Alonso, que também no seu auge, quando teve a percepção de que poderia ser um dos melhores pilotos da história, assim como até hoje tido como um dos grandes da história, ele muitas vezes não mediu é, as consequências e nem medir os seus atos, né? Esse sim, até mesmo nos bastidores, às vezes jogava meio sujo, se envolveu em polêmica, cometeu, né, vários erros aí no sentido de fazer escolhas para sua carreira, né, trocando de equipe aí em momentos que depois se mostraram completamente equivocados, mas hoje todo mundo faz questão de lembrar que o Alonso é um dos maiores pilotos da história. E eu tenho certeza que daqui a alguns anos todo mundo vai lembrar que o Verstappen também é um dos maiores da história, mesmo aqueles que hoje caem em contradição ao dizer que a única coisa que a gente consegue lembrar do Verstappen quando pensa nele é que ele é um cara chorão, mimado e todo aquele blá 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 que muitos torcedores que não gostam do Verstappen colocam como sua principal característica. Mas não, eu estou aqui para dizer que, da mesma forma como tenho uma grande admiração pela carreira do Hamilton, pela carreira do Alonso, pela carreira de outros ídolos do passado, hoje nós estamos diante de uma fera do esporte. O Verstappen hoje pode ser sim considerado um dos grandes da história, não só pela quantidade de títulos que são por enquanto apenas 2, vitórias, enfim. Os números vão mostrar daqui a algum tempo quem vai ser de fato o Verstappen na fila do pão, como é uma frase que hoje em dia a galera gosta de citar. Mas hoje, em termos de pilotagem, eu o admiro muito. Ele pode não ser aquele cara que é um ídolo, que é um exemplo, que é tudo aquilo que muita gente gosta de citar, né, como qualidade do Hamilton, como foi o Senna, como foram outros campeões que tanta gente admira, até mesmo como postura de pessoa, né, na vida, não só na Fórmula 1, mas também na vida. Né? Mas hoje nós estamos diante de um cara que é muito credenciado para ser colocado de fato como um dos grandes da história. É isso. É... Peraí. Bom, achei que estava multado, mas eu não estou. Eu vou colocar aqui agora a classificação para a gente já entrar aqui para ver como é que ficou o campeonato, né? Bom, o pessoal tá vendo aí. 20º De Vries, 19º o nosso Logan Sargent, estreante. 18º o nosso grande Albon. 17º Magnussen. 16º Tsunoda. 15º Guan Yu Zhou, Zhou, né? Tem gente que fala, cada um fala de um jeito. 14º o Oscar Piastri. Aí vem o Bottas em 13º, o Ocon em 12º, Nico Hülkenberg em 11º, o Pierre Gasly em 10º, Lando Norris. McLaren é horrível, mas você vê que o Norris ele tá entre os 10 melhores pilotos do grid, né? Em nono, o Lance Stroll, que hoje inclusive não pontuou, né? É, em oitavo. E aí vem o Charles Leclerc em sétimo, George Russell em sexto, Carlos Sainz em quinto, Lewis Hamilton em quarto, e aí vem Fernando Alonso em terceiro com 75 pontos, Sérgio Pérez em segundo com 105 pontos, e o Maximilian Verstappen
em primeiro, né, liderando o campeonato com 119 pontos aí, 14, né, de diferença para o Sérgio Pérez. Pois é, alguns pontos a respeito desse campeonato. Primeiro deles, obviamente, fazendo da mesma maneira que você fez agora, colocando cada um na sua devida posição na classificação, mas vamos analisar da seguinte forma: Nick De Vries e Logan Sargent são os dois únicos pilotos até o momento que não pontuaram nessa temporada. Isso diz muito sobre o que cada um vem fazendo dentro da pista, apesar de eu não achar que o Logan Sargent seja uma decepção total, até porque é o primeiro ano dele na categoria e ele está guiando por uma Williams que, se hoje eu digo que não existe um pior carro do grid, eles vão se alternando, figurando, né, a parte de trás do pelotão. Em se tratando de Logan Sargent, a gente pode dizer que ele hoje pilota pela equipe com menos, digamos, expressão. Pode-se dizer que sim, porque a Williams hoje é a equipe que, digamos, ela não tem essa representatividade, né? Eu posso substituir expressão por representação, né? Hoje a Williams ela não tem tanta representatividade no grid como, por exemplo, a própria AlphaTauri, que é a equipe do De Vries, que hoje ocupa a última posição no campeonato porque conquistou resultados piores do que o Logan Sargent. Então o Logan Sargent, apesar dele não ter pontos, ele está fazendo um campeonato ok. Ele está fazendo basicão, feijão com arroz, ele erra, comete os erros dele, assim como foi na corrida passada lá no Azerbaijão, mas não é algo que vai, digamos, queimar o filme dele, né? Para o resto de uma eventual carreira que ele venha a ter na Fórmula 1, e provavelmente ele pode ter essa longa carreira na Fórmula 1, principalmente pelo fato de ser americano, ter nascido, inclusive, próximo ao local onde hoje foi sediado o Grande Prêmio de Miami. Ele é um cara que nasceu em Fort Lauderdale, na Flórida, e enfim, ao contrário do De Vries. Gente, o De Vries está fazendo um campeonato que também, apesar de ser o primeiro ano completo dele, não está enchendo os olhos de ninguém, muito pelo contrário. Hoje ele largou até numa posição um pouco melhor do que ele vinha conseguindo nas outras corridas, nos treinos classificatórios das corridas anteriores, mas terminou lá atrás de novo. Hoje foi uma prova que, desde muito tempo, todos os pilotos completaram, não teve um abandono sequer, né, por quebra, por acidente, por nada, e o De Vries terminou em último, mesmo assim. Então, o De Vries está devendo muito, e eu fico até certo ponto preocupado, não por uma questão de torcida pelo De Vries, ou porque, nossa, ele é um piloto encantador, que eu acho que mereça conseguir uma vaga para o outro ano, mas que de repente eu fico decepcionado por tudo que ele mostrou aí em outras categorias. Foi campeão da Fórmula E ano passado, na única prova que correu na Fórmula 1 conquistou um ponto, naquele cenário de Williams de pouca pressão aerodinâmica num circuito de longa aceleração. Então, a gente fica assim se perguntando, pô, quando é que a AlphaTauri vai virar para o público? A AlphaTauri que também não é tido como uma equipe que tem muita paciência com pilotos que cometem muitos erros e pilotos que não têm tanto desempenho assim. Quando é que alguém vai chegar e vai falar sobre a substituição do De Vries, né? Isso, claro, para o ano que vem. Não acredito que ele seja demitido sumariamente no meio da temporada, por assim dizer, e seja substituído por outro cara, até porque o mercado hoje de pilotos nas categorias de base, ou até mesmo em outras categorias que nem venham a ser consideradas categorias de base, assim como, por exemplo, a Fórmula Indy, o WEC, tenham tantos pilotos qualificados ou até mesmo com superlicença para dizer que são credenciados para ocupar o eventual lugar do De Vries, que ele venha a deixar vago. Né? Então eu acho que nesse ano não rola a demissão dele, pelo menos essa é a minha opinião, é o meu ponto de vista. Eu acho que a demissão dele pode acontecer sim, no final do ano, ou até mesmo de forma antecipada. Eles podem virar e falar assim, ó, nós não vamos continuar contando com os serviços do senhor Nick De Vries para o ano que vem, nós estamos à procura aí de um substituto, coloca lá o anúncio, sei lá, na Cato, no vagas.com, no LinkedIn, onde quer que seja mais interessante para a AlphaTauri conseguir um novo piloto. Né? Mas, brincadeiras à parte, eu acho que o De Vries está devendo muito,
esperava-se muito mais dele. No que diz respeito ao Albon, está fazendo o que dá para fazer com a Williams, porque, como eu disse, é uma equipe que hoje não tem tanta representatividade no grid, um carro que não chega a ser uma carroça como foi a Williams nos últimos anos, mas também está longe de ser uma equipe que vai pontuar com frequência. O Kevin Magnussen hoje fez uma corrida muito boa, né, ele que largou em quarto, num surpreendente quarto lugar, né, inclusive, terminou na 10ª posição, marcando mais um ponto para a Haas, o que é muito importante para a equipe. O Tsunoda, mais uma vez, terminou naquela que parece ser a posição cativa do Tsunoda na temporada, que é a 11ª colocação. De 5 corridas que nós tivemos até agora, 4, o Tsunoda terminou em 11º. Aliás, em 3 ele terminou em 11º, 2 ele pontuou, que foi justamente Azerbaijão e Austrália, e das outras ele terminou em 11º. O Guan Yu Zhou também é outro que está fazendo o que dá para fazer, assim como o Bottas, com o carro muito irregular da Alfa Romeo. A McLaren é algo que realmente vem decepcionando cada vez mais, né? Se em uma corrida ela anda bem, outra ela faz algo ridículo, né? A McLaren foi patética nesse final de semana, né? Já havia largado lá atrás e o rendimento dos pilotos aí foram apagadíssimos, né? O Norris e o Piastri fizeram o que podiam com o carro que para esse final de semana não mostrou que veio, né? A Alpine crescendo, olho na Alpine, eu acho que ela é séria candidata a conseguir esse 5º lugar entre as equipes. Acho muito pouco provável que as outras equipes que vêm atrás da Alpine consigam ocupar esse lugar dela, porque num campeonato de 23 corridas, o mais importante é a regularidade, e se a Alpine começar a encaixar, como hoje encaixou 2 bons resultados com Ocon e com Gasly, é fatal ela terminar na 5ª posição. A Huckenberg na Alpine tá 11ª. sozinha no. A Alpine tá sozinha no campeonato, se a gente for ver, né? Porque Sim, ela, ela toma pau da Ferrari, da Mercedes, da Aston Martin e dá pau em quem tá atrás. Então, tipo, ela fica ali sim. sozinha Num ali limbo, praticamente. É isso. num limbo. É mais ou menos o que foi a corrida do Alonso hoje, né? Ele na Isso, hoje terceira ele falou, colocação, né? Ele falou que ficou. Não se defendeu, porque das Red Bull não tem como se defender, né? Mas ele falou que não se exatamente, defendeu e não atacou ninguém, ficou sozinho. exatamente. Ah, você chegou a ver uma parte da corrida, porque o Alonso estava tão sozinho ali na corrida, que ele elogiou o Stroll. E aí o Giafone deu a. Ele falou, porque ele traduziu ali ó, o rádio na hora, né? E aí ele falou, não, ele tava elogiando o Stroll ali. Acho que aí o Sérgio Maurício perguntou, mas, ué, mas como que ele sabia? Aí o Giafone falou, porque o Alonso, há muito tempo, ele tem uma mania de pilotar e pegar e ficar assistindo os telões, principalmente nas retas. Ele fica assistindo a corrida e pilotando ao mesmo tempo, com 42 anos. Eu falei, mas como que o cara consegue um negócio desse, cara? Eu achei um absurdo na hora que o Giafone falou isso. Até o Sérgio Maurício falou, meu, como que o cara tá pilotando, tá no meio da corrida, mó estresse ali, e tá ali assistindo. E aí, na hora que uma das vezes que ele tava vendo ali o telão, tava mostrando o replay da ultrapassagem do Stroll. E aí ele mandou no rádio, ó, da hora, parabéns lá pela manobra. O Alonso é sensacional. Sim. O Alonso é sensacional por N motivos, né? É, até alguns instantes atrás eu fiz o comentário de que o Alonso, no decorrer da carreira, tomou uma decisão atrás da outra, aí, principalmente quando foi para trocar de equipe, para tentar sempre se posicionar num carro que fosse competitivo bastante para lhe permitir resultados que não vieram durante a carreira, principalmente em se tratando de títulos, números de vitória, porque eu acho que o Alonso, ele realmente merecia muito mais do que apenas 2 títulos, como se 2 títulos fossem pouca coisa, mas diante do que é o talento do Alonso, 2 títulos são sim pouca coisa, ou pelo menos não traduzem aquilo que de fato o Alonso tem como talento, Eu né? acho que pro talento do E Alonso é pouco, né? Acho que pro sim, talento, eu sim, acho que a galera sempre fala dos 2 títulos e das escolhas dele, porque pelo talento dele, ele deveria ter uns 5, 6 títulos, até 7, como o Hamilton tem.
Exatamente, exatamente. Mas muito do que o Alonso não conquistou é responsabilidade dele mesmo. Sim, claro. Né? Se ele tivesse talvez tido um pouco de calma na hora, principalmente em 2007. Para mim, 2007 foi o fiel da balança na carreira do Alonso. Não foi nem o período Sim, dele de Ferrari, porque alheio a todas as coisas que aconteceram na Ferrari, vamos colocar 2007 como um ponto inicial aí no que poderia ter sido a carreira do Alonso dali para diante. Né? O si do Alonso pelo menos de 2007 para frente, poderia ter sido ele ter tido um pouco mais de calma, ter agido de maneira correta nos bastidores da McLaren, fazendo com que, se de repente não desse certo, se ele realmente tivesse que procurar outra equipe e tudo mais, porque em 2007 o carro principal, o melhor carro realmente do grid em 2007 não era a Ferrari. O Raikkonen foi campeão naquele ano de 2007, tudo bem, mereceu, foi lá como um bom smooth operator, por exemplo, que nem hoje é o Carlos Sainz, lógico, guardadas as devidas proporções, mas ele foi lá aos pouquinhos, né? A partir do GP da França para frente de 2007, ele foi ali comendo quieto, vencendo uma prova, se colocando numa posição interessante numa prova em que ele talvez não pudesse faturar claramente, mas ele estava ali mordendo uns pontos importantes e chegou como azarão na última prova aqui no Brasil, onde deu toda aquela zebra do Hamilton ter tido problemas e errou e fez um monte de coisa que não deveria, e aí Alonso e Hamilton morreram abraçados com o título do Raikkonen, que era um cara que, antes das luzes apagarem ali no grid de largada, era tido como um azarão, porque o melhor carro de fato era o da McLaren. O Hamilton, entre aspas, jogou aquele título dele de 2007 que poderia ter sido algo incrível, né? Um cara estreando na Fórmula 1, um cara que veio cheio de expectativas, bater de frente com o Alonso, que era o atual bicampeão do mundo naquela altura do campeonato. Seria algo inacreditável, mas já na China, em 2007, o Hamilton errou ao entrar nos pits com o pneu totalmente desgastado, ficou preso na caixa de brita e ali foi o começo do fim do sonho do Hamilton de ser campeão logo na primeira temporada dele na Fórmula 1. Mas voltando ao Alonso, se ele tivesse tido um pouquinho de calma, um pouquinho de postura, de frieza, mas não dá para esperar, logicamente, de um cara como o Alonso, que tem o sangue quente, um cara, né, espanhol, que quer tudo para ontem, que tem urgência em conseguir as coisas. Ele realmente meteu os pés pelas mãos e nem nos bastidores ele conseguiu agir de uma forma que eu julgo ser, pelo menos, condizente com um cara que é campeão do mundo, que, poxa, racionalmente pensar que, de repente, se não fosse naquele ano, poderia ser no próximo. Né? Mas é claro, Alonso chegou com aquele status de bicampeão e de repente um moleque, né, que veio da GP2, na época a Fórmula 2 era a GP2, né, veio da GP2 e enfim. Então eu estou contextualizando isso para dizer que a partir daquele momento, pelo menos para mim, no meu ponto de vista, o Alonso começou a ir ladeira abaixo, porque dali ele teve que voltar para a Renault, que já não era mais a Renault de outrora, né, por onde ele conquistou os 2 títulos dele, e isso em 2008, teve todo aquele problema com o Singapura Gate, a gente teve aí uma série de consequências por causa disso. O Alonso, de certa forma, ficou um pouco queimado, por mais que a culpa não tenha recaído totalmente em cima dele. Aquela vitória de Singapura de 2008, ninguém considera como algo, né, que a gente pode colocar nas costas do Alonso. Pô, venceu porque foi o Alonso. A corrida seguinte em Fuji, em 2008, sim, foi uma vitória legítima do Alonso, ainda com uma Renault meia boca, mas ainda assim por uma questão de estratégia de pneus. O Massa também não foi bem naquela corrida, o Hamilton, Massa e Hamilton, que eram os dois postulantes ao título, não foram bem naquela prova, e o Alonso foi lá e venceu. Em 2009, a gente teve uma Renault horrível por uma mudança de regulamento, horrível em todos os sentidos, porque era um carro nada bonito, né? E dali para frente o Alonso foi para a Ferrari, tentou se reestruturar na Ferrari, tentou se reerguer, mas não conseguiu, porque a Red Bull, enfim, fez temporadas em sequência, apesar de 2010 e 2012 ter tido a nítida possibilidade do Alonso ter sido campeão, mas enfim, não foi. Mas o que eu quero dizer é que, assim, hoje, voltando para os dias de hoje, o Alonso,
ele tem a possibilidade de voltar a respirar, colocar a cabeça para fora para respirar, né? Hoje ele está em lua de mel com a equipe, mesmo porque o companheiro de equipe dele, o Lance Stroll, é filho do dono da equipe, e assim, é um piloto que não vai nem chegar perto de ameaçar o poderio do Alonso, né, no sentido de desempenho, de performance, de ser um cara, né, extraordinário, como foi o Hamilton batendo de frente com o Alonso na primeira temporada dele de McLaren. Então, só para contextualizar o que o Fernando Alonso hoje tem a possibilidade de sonhar. Esse terceiro lugar dele no campeonato hoje de pilotos e os consecutivos terceiros lugares que ele vem tendo hoje aí, o credenciam, de fato, a ocupar essa posição de maneira sólida. Hoje ele está pilotando com muita solidez, ele está ultrapassando todos aqueles adversários que estão se colocando na frente dele, que não, claro, os caras da Red Bull, né, porque, enfim, ele sabe que ele não tem condição de bater de frente. Se, por exemplo, amanhã, em Mônaco, vamos supor, vamos colocar que em Mônaco ele consiga uma pole position, ele tem total chance de vencer, e ele tem total chance de fazer uma pole position em Mônaco, porque Mônaco é extremamente difícil para passar, ainda mais com carros hoje em dia do tamanho que tem os carros de Fórmula 1. A gente sabe que no passado já era difícil com carros menores, hoje em dia com os carros do tamanho que são, realmente fica muito difícil. O GP de Mônaco hoje é vamos dizer, não vou dizer um desfile, uma procissão, mas é Ah, um GP que a gente, mesmo sabendo que nada de muito interessante vai acontecer na tá chato, né? corrida, tá de certa forma chato, né? Mas Sim. assim, mesmo assim a gente vai lá e assiste, porque a gente, enfim, somos É, viciados em claro, corridas, a gente óbvio. sempre assiste, né? Mas se hoje, por exemplo, o Alonso largar na pole, vai ser Sim, claro. sabe, vai ser uma coisa maravilhosa, porque a gente sabe que se ele largar na pole, mesmo que ele tenha algum problema, que nem, por exemplo, já aconteceu em anos passados, o Ricardo com problema no carro venceu a corrida, né? É muito difícil ultrapassar em Mônaco. Então, se ele conseguir pelo menos uma boa posição no grid em Mônaco, ele tem a chance de conquistar um resultado melhor do que esses resultados que ele vem conquistando aí nas últimas corridas e que já são muito bons. É o que hoje ele pode se permitir sonhar, né? Então eu acho que hoje o Alonso conseguiu dar a volta por cima depois de uma passagem horrorosa que foi a segunda dele pela McLaren, onde ele também criou confusão. A gente lembra do episódio do GP2 Engine, né? Do GP2 Engine, que ele chamou os motores da Honda, né? Falando que é motor de GP2, né? Sim, eu lembro disso. Saiu também, né? De uma forma completamente não pelos fundos, mas saiu assim sem muito Obrigado, né? brilho, né? Obrigado, né? Ele saiu, sabe, sem relevância alguma. Voltou para a Alpine e fez dois bons campeonatos. Ano passado ele fez um campeonato bom. Em 2021, até na corrida do Qatar, ele conseguiu um O pódio pódio, importante né? para a equipe, né? Ajudou o Ocon a conquistar aquela única vitória que o Ocon teve aí, segurando o Hamilton por muitas voltas na Hungria em 2021. Mas o Alonso hoje é um cara que sem brincadeira nenhuma, ele está fazendo um campeonato maravilhoso e isso o coloca entre os grandes, mesmo tendo a idade que ele tem. Eu acho que ele está mostrando para todo mundo que, mesmo a natureza mostrando que isso não é o comum, vamos dizer assim, que ele é um cara talentoso o bastante para que, mesmo na idade em que ele está, se colocar numa posição de conquistar resultados brilhantes como ele vem conquistando. Sim, claro. É isso, a gente vai chegando ao fim aqui. A gente não falou muito das Mercedes, das Ferraris. Essa semana, no próximo vídeo que a gente soltar aí para vocês, a gente aborda mais a situação dessas duas equipes que não tá muito legal para eles, né? É, deixa eu fechar aqui. Beleza. E é isso. Você tem alguma coisa para falar? Alguma consideração? Duas coisas. Ferrari. Ferrari hoje fez uma corrida discreta, não tenho muito mais a acrescentar, porque, enfim, Sainz terminando à frente do Leclerc de novo. Uh,
fazendo com que o campeonato fique cada vez mais a favor do Sainz, não sei até quando, claro, a gente não pode prever como é que vão ser as próximas corridas, mas a gente sabe que o Sainz não é um cara espetacular, como é o Leclerc no sentido de performance, desempenho, agressividade e tudo mais, mas ele é um cara muito batalhador e muito regular. Ele colocou a Sim, cabeça dele no lugar depois daquela quantidade de erros que ele cometeu no ano passado, já que o carro da Ferrari no ano passado era um carro que possibilitava ele de certa forma, a conquistar coisas melhores do que ele conquistou, né, em 2021, quando ele terminou à frente do Leclerc. Ele quis mostrar mais serviço do que ele poderia no começo do ano passado e errou várias vezes. E nesse ano parece que ele colocou a cabeça no lugar. Então está na frente do Leclerc no campeonato de pontos e acho que se no futuro próximo o Leclerc deixar a Ferrari, como os rumores dão conta, e ir para qualquer outra equipe, seja ela Mercedes ou sei lá, enfim, não que a Ferrari esteja servida de um excelente piloto que vá ser campeão mundial no futuro, mas que pelo menos no Sainz eles tenham um piloto sólido que pode ajudar, se não a conquistar vitórias, títulos, enfileirar resultados bons, que pelo menos vai ajudar a equipe a não se afundar caso venha algum outro piloto que seja meio sem expressão. Mas isso a gente pode abordar aí mais para frente, claro, quando for falar mais de mercado de pilotos e quando ele estiver um pouco mais aquecido, que é quando aí tá. as notícias vão pipocar na tela de todo mundo aí de novas mudanças ou novas contratações para o ano que vem. Mercedes, que é a segunda coisa que eu vou falar aí para fechar o nosso programa de hoje, já fazer as considerações finais. Uma corrida muito sólida dos dois. O Hamilton partiu lá de trás, não conseguiu avançar para o Q3. E o Russell sendo o Russell, aquele cara que é um talento, uma coisa que eu fico muito impressionado, é como o Russell vem se impondo, né, como um grande piloto diante de um companheiro de equipe como do calibre do Hamilton. É absolutamente fantástica a forma como o Russell, quando ele não pode lutar com adversários, como por exemplo, eu acabei de citar o Alonso, que sabe que não pode bater de frente com as Red Bulls. Mas hoje, mais uma vez, houve um encontro entre Verstappen e Russell, que foi um encontro circunstancial. O Verstappen fez o pit stop, voltou posições atrás e enfrentou o Russell. O Russell, com uma inteligência que ele tem, ele não foi lá e ficou querendo revidar o que aconteceu no final de semana passado, não querendo botar Eu mais acho que lenha na fogueira. O Verstappen passou ele antes do pit stop, não? O Verstappen para, Eu quando ele para, ele já estava atrás do Pérez já, ele já tinha passado todo mundo, já, se eu não me Isso engano. é verdade. É verdade, é verdade. Na Ele já verdade, tinha assim, passado todo mundo já. o Russell, na verdade, ele teve essa disputa com o Verstappen de fato, você tá certo. Isso. E eu acho que assim, o Russell, inteligente do jeito que ele é, eu acho que ele pode, obviamente, explorar isso muito no decorrer da carreira dele. Lógico, eu acho que ele não vai sair da Mercedes tão cedo. Então a Mercedes que faça um carro daqui para frente, se não for para esse ano, que eu acho que vai ser bem difícil porque tem teto de gastos, então acho que eles não vão poder desenvolver bastante para se recuperar e fazer frente para a Red Bull. Mas se a partir do ano que vem a Mercedes fizer um carro, poxa, se o Hamilton não continuar no ano que vem, que pode acontecer, a gente sabe disso, a gente está sujeito a isso acontecer, né? Se a partir do ano que vem a Mercedes acertar a mão no carro e fizer um carro minimamente competitivo, o Russell pode sim no futuro se sagrar campeão. E eu acho que ele não vai ser um piloto que vai ficar no quase, né, como tantos outros que a gente já viu aí no passado. Eu acho que o Russell pode ser sim campeão. E o Hamilton, enfim, fez outra corrida muito sólida hoje, fez o que deu para fazer. Saiu lá de trás e chegou numa posição ali realmente interessante que o fez se manter na frente do Russell no campeonato de pilotos aí, tanto que a gente pode ver que hoje o Hamilton ocupa uma boa quarta posição e o George Russell ocupando uma sexta posição à frente de um carro da Ferrari, os dois, né, tendo o Carlos Sainz ali no meio, meio que se sanduichando ali os caras da Mercedes e da Ferrari, que vão se engalfinhar ali, acho que até o final do campeonato eles é quem vão ficar ali trocando essas posições ali até o momento em que alguém se consolidar ali como o melhor do resto, vamos dizer assim, porque a gente tem Red Bull,
Hoje teve a Aston Martin, que foi muito melhor do que foi na semana passada, e Mercedes e Ferrari ali meio que dando aquela enroscada ali no meio do caminho. Mas as minhas considerações finais são essas. Beleza, isso daí. Bom, pessoal, então se inscreve no canal, deixa o like, ativa a notificação para receber nossos vídeos semanais e até uma próxima.